A televisão foi criada para te doutrinar e te desmoralizar. E isso foi algo que a esquerda percebeu muito antes da direita. Eles perceberam que não é só uma forma de entretenimento e de perder tempo, mas sim um fenômeno cultural muito, muito impactante que pode realmente doutrinar. E isso remonta a muito, muito, muito antes do nosso tempo, aos velhos tempos de 1979, quando isso já estava documentado. Por algum motivo, alguns ainda não perceberam, mas este vídeo é fundamental para entender a profundidade do que o grupo de esquerdistas que controlava o tempo de TV fez e por que isso ainda nos impacta. O livro aponta, e o ressalto para você, senhorita Waldheim, que a TV é altamente estereotipada, homogênea e ideológica. Sobre você e os resultados disso, não tenho muita certeza. Eu realmente acho que vale a pena notar que o meio mais poderoso da história do mundo é controlado por um grupo muito pequeno, idiosincrático e homogêneo de pessoas. Quer dizer, eu acho que se as pessoas que escrevem e produzem para a TV, o que eu percebo na televisão é que existem certas características que certas pessoas, certos tipos estereotipados de pessoas têm na televisão. Por exemplo, todos os empresários, se for um programa de aventura, são maus, assassinos, hipócritas, canalhas, trapaceiros. Se for uma situação na televisão, Não é interessante? É 1979 e ele está dizendo algo que ainda é verdade até hoje. 1979 foi o quê? 500 mil anos atrás. Tô brincando, gente. Eu sei fazer contas. Mas a verdade é, como é que a gente ainda não se tocou, mas tipo, realmente se tocou desse fato? Se isso já era tão verdadeiro naquela época, eles já estavam gritando e dizendo que isso é o que está acontecendo. A diferença, claro, é que naquela época eles podiam dizer isso em entrevistas na TV, e hoje em dia você não pode, teria que ir para uma mídia mais independente. Enfim, bem-vindos ao Pushback. Eu sou Meira K, sua apresentadora. Estamos reagindo porque já tivemos o suficiente de doutrinação da mídia, de tomadas de poder islâmicas, de toda a insanidade que temos visto acontecer no nosso mundo. E se você também quer reagir, seja bem-vinda. Você encontrou a sua tribo. Clique no botão de inscrever-se, curta, comente e compartilhe com uma amiga. Faça a sua parte para nos ajudar a crescer. Agradecemos por ter você aqui e espero você também vai gostar de estar aqui. se você conhece um empresário que não é assassino, obrigado. Isso não me parece um retrato fiel deles. E da mesma forma, na televisão, todas as cidades pequenas são lugares malignos e cruéis, onde o inocente da cidade grande vai, seu carro quebra, ele acaba preso em uma teia de assassinato, sequestro e extorsão. E todos os militares são. Entenda por que fazem isso, empresário, por que os mostram como assassinos e por que fazem as cidades pequenas parecerem ruins. Se você incentiva pessoas a irem para a cidade grande, trabalharem o dia todo e não terem filhos, então viver em cidade pequena, com fazendas e família, deve parecer algo terrível. A cidade grande, sem alma e focada só em carreira, será muito melhor para você. Tudo é parte de uma doutrinação para direcionar pessoas ao que querem impor na sociedade. Se for um programa de aventura, estão planejando uma tomada de poder neonazista, e se for uma sitcom, eles são palhaços. Nos programas policiais, o criminoso é quase sempre uma pessoa de classe média, bem de vida, do grupo majoritário. Quase não há pessoas pobres retratadas cometendo crimes. Criminosos, mesmo que uma pessoa pobre cometa um crime, foi forçada por um empresário ou alguém que parece ser de classe média. Não há figuras religiosas úteis ou vitais na televisão. Todos eles são ou palhaços ou uns velhos atrapalhados e indefesos. Não é interessante? Porque, de novo, ainda é verdade até hoje que é isso que eles estão promovendo. Que não, nunca seja uma pessoa pobre que comete um crime, porque você não gostaria de pensar que pessoas pobres são aquelas que agem mal na sociedade porque não têm dinheiro. Na verdade, são as pessoas ricas que são realmente más. Existe esse tipo de estereotipagem esmagadora de certos centros e grupos de poder na sociedade como sendo maus ou tolos? Deixe-me apenas dizer que até mesmo as pessoas que fazem televisão, até mesmo Gary Marshall e Norman Lear de Hollywood, realmente não contestam que esse estereótipo existe. A questão é que há uma enorme quantidade de ruído de fundo nesses programas de TV, que é uma realidade totalmente alternativa, uma realidade alternativa completa da vida americana. As pessoas assistem tanta TV que é como se fosse uma segunda vida para elas. E nessa segunda vida, as condições são muito diferentes do que são na vida real. Ou seja, na vida real, às vezes você encontra um empresário que não está planejando matar sua namorada dançarina de gogo.
Na TV, se um episódio padrão de Starsky vai passar em um teste de câmera, certo? Na TV, um episódio padrão de Barnaby Jones ou Starsky e Hutch será sobre uma dançarina de gogo que foi assassinada. Há 3 suspeitos, incluindo o namorado dela, que saiu da cadeia após cumprir 20 anos por assassinato. E o outro será o zelador que limpa o clube e é viciado em heroína. E o outro será o chefe da companhia de energia local que passa lá para tomar um drink a caminho do trem. Agora, invariavelmente, o assassino será o chefe da companhia de energia local. E essa é uma realidade que, ao que me parece, na TV tende a distorcer a percepção da maioria das pessoas sobre a vida real. Eu assisto MASH, eu assisto Barney Miller. Bem, MASH é um exemplo perfeito do que o livro trata, porque uma das partes do livro é que, na televisão, os militares estão em 2 categorias diferentes. Se são soldados alistados ou recrutados, são considerados pessoas santas e virtuosas. Já oficiais de carreira são vistos como assassinos, pois seu objetivo é matar e sobreviver. Isso se aplica totalmente em MASH, onde essa distinção é clara. O oficial encarregado é um cara muito legal. Mas ele é destro, mas ele é um conscrito. Todos no Hospital Cirúrgico Móvel são conscritos. As pessoas que vêm do quartel-general só se preocupam em bombardear civis. MASH é o exemplo absolutamente perfeito de como, na televisão, um militar profissional está a um passo de ser um homem da SS. Veja o alcance dessa doutrinação. Ao entrar nas Forças Armadas, você é visto como uma pessoa maravilhosa, como alguém que foi forçado a isso, legal e bondoso. Mas se você é uma das pessoas que controlam, você é terrível, você é uma assassina. E eu só estou pensando em A Identidade Bourne. Todos esses filmes com assassinos profissionais treinados, sempre personagens legais e interessantes que antes serviam no exército. Elas foram treinadas nesses campos do governo da CIA. Tudo isso ainda é verdade até hoje. Acho que na medida em que a televisão pública ou esses raros eventos de alta cultura na televisão comercial acontecem, há uma enorme reação no sentido oposto, que é que a televisão tende a baixar o padrão da cultura nacional ao tomar o tempo que as pessoas poderiam gastar lendo ou fazendo quase qualquer outra coisa. E, em vez disso, submetendo-as a esse tipo de realidade alternativa, que é uma realidade em que nada é difícil. Não há reflexão, não há análise. Tudo se resolve com pneus cantando. E você tem que pensar, olhe para uma geração que cresceu assistindo apenas televisão. O que eles devem pensar das pessoas que são empresários? O que eles devem pensar dos oficiais de carreira? O que eles devem pensar dos burocratas? O que pensarão dos clérigos após serem expostos? Quase todos votam em quem aparece na TV. Não acredito que a televisão tenha feito isso de forma alguma. Mas também não se deve esquecer que nas pesquisas feitas sobre a posição e a respeitabilidade de vários grupos profissionais, os grupos que são menosprezados pela televisão recebem avaliações cada vez mais baixas. Agora, eu não sei se há uma relação de causa e efeito ou não, mas o que eu gostaria de sugerir a vocês é que, há cerca de 5 anos, uma grande empresa farmacêutica lançou um anúncio para um novo desodorante chamado Sure. E eles fizeram uma campanha de comerciais muito intensa durante 6 semanas. E ao final das 6 semanas, esse produto, que havia acabado de ser lançado, tornou-se o desodorante mais vendido dos Estados Unidos. Eu gostaria de dizer que não vejo como é possível anunciar um desodorante, fazer as pessoas comprarem e continuar anunciando por 30 anos. Um ponto de vista sobre empresários, sobre militares, sobre cidades pequenas, sobre pessoas pobres, sobre pessoas ricas, sobre pessoas negras e pessoas brancas, e isso também não ser comprado. É simplesmente inacreditável. Ele está absolutamente certo. Se você entende o poder da publicidade, sabe que ver algo na tela aumenta suas chances de comprar ou acreditar naquilo mais do que apenas ouvir repetidas vezes. Esse é o poder da mídia, esse é o perigo. É por isso que isso é tão insano. É assim que uma geração inteira é desmoralizada e doutrinada, acreditando nas piores coisas possíveis por preguiça de pensar. Essas ideologias estão sendo empurradas para elas de novo e de novo, sem entender que é isso que estão enfiando goela abaixo delas, e voilá, o resultado é o que vemos hoje em dia. A boa notícia é que os jovens notam a geração anterior caindo nisso e se perguntam: o que é essa máquina de manipulação que deixa todos infelizes? Talvez a gente não devesse enganar Frit Hookland e Cinca, especialmente se isso vem acontecendo desde 1979. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.